Graça e paz de Jesus, amém? Oi, Marilena, paz, tudo bem? Vamos ler um texto hoje, que está em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. E lhe contou tudo o quanto Saul lhe fizera, e se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Davi estava fugindo de Saul, foi até Samuel e ficaram lá na casa dos profetas. Imagina que casa abençoada, em casa dos profetas. É muito abençoada, né? Foi dito a Saul que Davi tinha ido para lá, para a casa dos profetas em Ramá, né? Fofocaram. Sempre tem alguém que dá com língua nos dentes. E Saul queria matar Davi, né? Com medo e com inveja de Davi. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Eu vejo isso como algo profético. Eu gosto muito dessa área profética, né? Quer dizer, Davi, ele se escondeu aonde? Na casa dos profetas de Ramá. O que é casa de profeta? É casa de Deus. É a coisa onde ali Deus fala com os homens. Casa de profeta, profare, significa você falar o que Deus está dizendo para você. E isso é a melhor coisa que tem, você estar na presença de Deus. Davi fugiu para o melhor lugar que tem. Ao contrário que depois que mataram Samuel, ele não tinha para onde fugir, ele foi para Ziklag. Aí depois eu vou contar essa história para vocês. Ele foi a Ziklag e ali ficou porque os filisteus, o rei dos filisteus deu essa terra para ele e ele ficou lá na terra dos filisteus. E ali aconteceu as coisas diferentes. Mas é bom para a gente abordar esses dois tópicos, né? O que é estar na casa e na presença de Deus, a diferença de você estar em Ziklag na casa dos filisteus. Mas eu vou falar só sobre esse aspecto aqui. Quando você está na casa de Deus, na casa dos profetas, é aquilo que eu falei, quem fala é Deus. Porque profare significa isso, é falar em nome de Deus, é casa dos profetas. Então ali eles estavam falando, a conversa é outra, não é conversa de botiquinha, não é conversa de fofoca, não é conversa de política, não é conversa de futebol, não é conversa de profeta, de homens de Deus, é salvação de vidas, é libertação, é cura, é coisa maravilhosa, é coisa sobrenatural, é algo diferente. Casa de profetas fala isso, amém, queridos? Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, Maria Helena. Aleluia. Então enviou Saul os mensageiros para trazerem Davi. Então ele foi lá e mandou um monte de gente, soldado lá, para pegar Davi e trazer Davi de volta, né? Porque ele queria prender Davi. Mas ele estava na casa dos profetas. O que significa isso? Quando pessoas ímpias entram na casa de profeta, a voz de Deus é mais alta do que os ímpios. A voz de Deus, ela é tremenda, amados. E aquele que não está na presença de Deus, ele tende a se converter. Por isso que nós temos que usar a nossa casa como casa de profeta, como casa de Deus, como casa que vai, a pessoa que entra vai se transformar ali. E a primeira casa de Deus é você e sou eu, porque aqui nós abrigamos a Jesus, que é o maior profeta de todos, que é Jesus de Nazaré, que está dentro de mim, está dentro de você. Amém, queridos? É tremenda essa reflexão, eu acho isso maravilhoso. Então, Saul foi e mandou lá os mensageiros. Quando chegou lá perto da casa, os mensageiros de Saul, vendo que o profeta Samuel presidia lá uma reunião, com os profetas, quer dizer, louvando, adorando, sei lá como eles estavam fazendo, e o que os mensageiros de Saul começaram a profetizar também. Ou seja, foram convertidos, eu penso dessa forma. Eles se converteram. Avisado disto, aí foram falar para Saul, Saul, aquele povo que você mandou para lá, está tudo profetizando, está um Pentecostes lá na casa de Ramá, com aqueles soldados que você mandou.
Aí sempre tem um fofoco. Vai ver que um daqueles ali fugiu, foi embora e avisou. Sabe, ó, tá todo mundo lá, os mensageiros que você mandou estão profetizando lá. Então Saul foi e mandou mais. Vamos mandar mais. Quando chegou lá, mesma coisa. Voltaram e aumentou o rebanho de Samuel, de profetas lá, profetizando. E aí então foi também, olha assim, sabe uma coisa? Quem vai agora sou eu. Saul falou, eu vou. Agora sou eu que vou resolver essa parada. E foi lá para a casa de Ramá. E chegando lá, o poço grande, né, que estava seco, perguntou, onde está Samuel e Davi? Responderam, eles estão ali na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus que está sobre você, Marilena, que está sobre mim, que está sobre nós, o mesmo Espírito de Deus, olha só o que está escrito aqui, veio sobre Saul, que caminhando profetizava até a chegada à casa dos profetas em Ramá. Amados, até o rei Saul começou a profetizar. E o mais importante, amados, que não tem títulos dentro da casa de Ramá. Não existe títulos, não existe rei na casa, só existe um rei na casa de Ramá. É o rei Jesus, o rei dos reis, senhor dos senhores. É o rei Jesus, esse está lá. E aí, amado, o rei quando entra lá, ele tem que se dobrar. Todo joelho se dobra ao rei Jesus, no das Filipenses capítulo 2, não diz isso? Tem que se dobrar ao rei Jesus. E ali, quando se dobrou ao rei Jesus, ele mesmo viu e começou a profetizar. Mas só que tem um outro detalhe, no versículo 24 diz assim, também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. Ou seja, a túnica que testifica ele que é rei, né? Essa túnica de real dele, lá ele não pode entrar. Esta túnica não serve para entrar na casa. Quando você entra na casa de Deus, você pode ser doutor, pode ser médico, pode ser professor, pode ser presidente. Ali você tem que se humilhar perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquela casa é de Deus. Quem fala é Deus. Nós somos apenas ouvintes. Ali nós somos ouvintes, nós somos ali, não adianta entrar com túnicas, não adianta entrar com diploma, não adianta entrar com... Não, ali na casa de Deus, o menor ali é o maior, é diferente. Ali não tem acepção de pessoas, ali não existe melhor, nem maior, nem mais culto, nem menos culto, nem mais pobre, nem mais rico, não é preto, não é branco, não é amarelo. Ali todos são iguais perante a Deus. É tudo criação do Rei dos Reis, aquele que estava na fundação do mundo, aquele que criou o universo, como diz Hebreus capítulo 1, ele é o Senhor. Então ele tem que tirar a túnica, tem que tirar a máscara, tem que tirar. Na casa de Deus só prevalece aquele que se entrega, aquele que se esvazia de si mesmo e entra o Espírito de Deus para profetizar e para falar. Não existe coisa melhor, amados. É maravilhoso. Davi se escondeu no melhor lugar que tem. Ele se escondeu, sabe onde? No esconderijo do Altíssimo, onde a sombra do Onipotente, você vai descansar. É ali que ele se escondeu. É o melhor lugar para se descansar, é na presença do Senhor, porque ali praga nenhuma chega à sua tenda. Pode cair 1000 à direita, 10.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, não vai, ninguém vai tocar em você, porque você está na casa de Deus. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16, que ele destruirá todo aquele que destruirá aquele que é propriedade exclusiva dele. Se é propriedade, Davi era propriedade dele, estava na casa de Ramá, estava na casa certa, estava na proteção, estava debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ali o Senhor manda, ali o Senhor ordena, o Senhor é Senhor. E o rei que entrou teve que tirar a túnica real. Diz que teve que tirar a túnica real diante de Samuel e esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Ele estava deitado. Onde eu fiquei deitado, amados? Deitei e me humilhei na presença de Deus, porque eu clamei ao povo de Deus.
aquele que faz todas as coisas, aquele que é o Deus do impossível, a nossa campanha, a causa dos impossíveis, aquele que faz tudo que nós não fazemos nada, nós nos prostramos diante dele e ele opera os seus milagres. Amém, querido? Não existe maior na casa do Senhor. Ele é o Senhor, ele é a maravilha, ele é o poder, ele é a graça, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, todos que ouvirem, e não deixe de compartilhar essa revelação tão maravilhosa que vem do trono, não vem do pastor Luiz, não, vem do trono, vem da palavra de Deus que é viva e eficaz. Receba essa palavra e seja guardado pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, coloca isso na mente das pessoas, que nós não somos só um ser humano. Depois que aceitamos Jesus, nós nos tornamos, ou seja, nós recebemos a Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos o direito da casa de Ramá. Nós temos a propriedade de Deus, nós somos guardados pelo Senhor. Não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz de Jesus e que se tem alguma enfermidade, se tem alguma dor, se tem alguma opressão, sai em nome de Jesus, toma posse da tua cura em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.